seguinte, o que aconteceu com o São Paulo, Paulo do Vale? Olha, o que aconteceu é que o São Paulo não conseguiu concluir, né, aquelas, pelo menos a posse de bola, o domínio que teve, principalmente ali numa primeira etapa. E o São Paulo tem do outro lado, né, tem um jogador extra classe que o São Paulo não tem, né? Isso ficou bem claro ontem. Mas a saída do Caleri foi muito ruim pro São Paulo. O Caleri joga muito, né, irmão? É difícil, né? Sim, com certeza. Mas ó, se você falar de novo, você sai da Band. Você acredita? Não, se você abrir a voz, paga pra se ver. você falar, você toma 1 mês de suspensão aqui. Multa? Não, você acredita ou não? Tudo isso? Você acredita ou não? Então, tá. E aí, Paulo do Vale? O Caleri fez muita falta, inclusive o São Paulo ainda não divulgou nenhum boletim médico a respeito do jogador. Se for só contratura, ele tá pro jogo. O bom pro São Paulo é que o jogo só no dia 16 de agosto ajuda na recuperação, né, do Caleri. Se for contratura, ele não joga o próximo jogo do São Paulo, qual que é? Bahia. Mas ele tá suspenso. Tá, tudo bem. Então, você tem quantos dias? 15? 15 mais, né? Vai botar 15 dias, ele joga. Sim, tem 2 jogos contra o São Lourenço, tem Bahia, tem Atlético Mineiro e tem Flamengo. O São Paulo enfrenta todos esses clubes antes do duelo da volta no Morumbi no dia 16 de agosto. Então, e sem o Luciano, né? No jogo da volta, sem o Luciano, por conta de uma situação que poderia ser evitada, né? Entendo até um pouco a cabeça do torcedor são paulino, tá carente de ídolo e tal, mas o Luciano ele tem que ser útil ao São Paulo dentro de campo, né? Como foi ontem até ser substituído. Mas saber que ele não estará no jogo da volta é um prejuízo gigantesco pro Tinha que São ser Paulo. multado, velho. Sim, exatamente. Porque ele sabia que ele estava correndo risco ali, não pela comemoração num estádio que só tem o torcedor do Corinthians, mas pela voadora na bandeirinha com o símbolo, com o emblema do Corinthians. E eu respeito todo mundo que pensa diferente de mim nesse sentido. Eu respeito todo mundo. Mas se você, no mundo de hoje... cara, torcida única, já a regra, já quando você vai vibrar, já tem o cartão, né? Eu nem sabia disso. Fiquei sabendo hoje. O Canhão me falou. Eu não sabia que já era... Que se você vibrar, né? Você já toma o cartão. Eu não sabia. Ignorância minha por ser comentarista e apresentador. Aí você vai. Você tá pendurado. Tudo bem, quando você faz o gol, às vezes você não pensa, mas o que ele fez... Pô, tem um lance hoje, o Roger Guedes, ele passa por cima do distintivo de São Paulo. Tem um Caio Paulista, eu mostrei hoje nos Donos da Bola. Tá aquecendo, ele contra o Cruzeiro do Independência, ele tira pra pisar. Imagina se todo mundo agora achar que tem o direito de vibrar assim. Não tá certo. Mas o futebol tá chato. Mas precisa fazer isso. Mas cada um tem a sua burrice. Pra mim não tem a chatice é uma coisa, a burrice é outra. Porque o Caleri saindo, ele saindo. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Em relação... Não vai falar. Em relação... Nós fala. Vocês vão falar. Em relação ao próximo jogo, o São Paulo tem chance de ganhar com 60 mil no Morumbi? Tem, claro. Com certeza. O São Paulo precisa colocar na cabeça que 1-0 não é resultado, porque tem o Cássio do outro lado. E a gente é verdade. O São Paulo falando disso vindo pra cá, né, PDV? No busão, fala... São Paulo ganha de 1 de diferença. Dá o vai Cássio. dar ruim porque o Cássio pega uns 2 pênaltis pelo menos. Tem que pensar que... O Rafael vai ter que pegar 3 pelo menos. Isso, colocar na cabeça que a vantagem do Corinthians é maior por conta do Cássio. Então tem que tentar fazer um resultado de 2 gols de diferença. Não dá pra arriscar ir pros pênaltis não contra o Cássio, até porque o São Paulo não tem hoje no elenco grandes cobradores. Não tem. O próprio Caleri, que é artilheiro, o Luciano... perderam muitos pênaltis nas últimas temporadas, né? O Reinaldo era o principal batedor, toda vez que o Reinaldo não estava em campo,
era um Deus nos acuda ali. Então o São Paulo E tá jogando muito no Grêmio, hein? tá jogando bem, tá jogando bem. Hoje o São Paulino não sente tanta falta do Reinaldo com o Caio É Paulista. verdade. Mais nessa questão dos pênaltis, talvez, né? Porque o Reinaldo tinha um aproveitamento altíssimo. Então acho que o São Paulo tem que colocar isso na cabeça, que 1-0 não é negócio, 2-1 não é negócio, tentar fazer um resultado maior. É E possível. dá pra virar, né? Porque é um time bom, pô. Sim, eu vejo o São Paulo com um conjunto melhor do que o do Corinthians. Até então também o Dorival, na minha visão, vinha conseguindo extrair mais do elenco do São Paulo do que o próprio Luxemburgo. Mas eu até perguntei ontem pro Dorival, esse fator do jogador extra classe, né? Que o São Paulo não tem. E o principal jogador do São Paulo é o Luciano, que não é um craque, longe disso, e tá fora do jogo. Então é uma Que situação absurdo o complicada. cara ficar fora do jogo. Eu tava até falando com o Soler hoje também. O Soler tem a mesma visão. Se eu fosse o Dorival ontem, apostava nos deuses do futebol e colocaria o Pato em campo. Teria colocado o Pato em campo. Não, mas tem no meu sítio lá. Tem, mas essa Aonde? história de Que pato? Muito legal. o Alexandre Pato. Se Deus quiser, pode colocar. Se eu fosse o Dorival, eu prepararia o Pato pra esse jogo da volta. Então tá. Já falamos do... Pato. você não vai falar. Se você falar disso, você não vai falar.